Nesse capítulo 2 aqui, ó, que a gente tem, a gente vai ter três situações principais para as questões da gente, certo? Então, pode ser que ele peça para você identificar os coeficientes, aí é uma situação mais simples, né? Pode ser que ele peça para identificar como completa ou incompleta, mas qual a ideia? Veja, uma equação de segundo grau, ela é descrita por ax ao quadrado mais bx mais c, e isso é igual a zero, tá? Então, pode ser que você precise organizar, né? Lembra de tudo isso? Pronto. Então, veja. As três situações que existem, a parte de interpretação, que é a parte mais chatinha que a gente vai ter para resolver as questões, que eu coloquei umas aqui. E os outros dois são mais simples. Ele pode perguntar para você, né, o valor de um coeficiente, o valor de B ou de C ou de A, sabendo o valor das raízes. Então, feito essa questão 12, então ele vai dar um valor de x, né, que é quando a gente diz a raiz, é o valor de x. Não esquece disso. Então, o valor da raiz é o valor de x. Então, eu sei que as raízes da equação que a gente vai ter aí são os valores de x. Tá. Quando a gente for analisar, a gente pode analisar que essa é uma das condições. E a outra situação que pode ocorrer é uma condição de existência. Para ser uma equação de segundo grau, a gente lembra que o a tem que ser diferente de zero, que aí vai ter o expoente ao quadrado, tudo bonitinho. Beleza? Então, geralmente, a gente faz o cálculo para ver quando for igual a zero. E se não se encaixa nisso, é porque é uma equação de segundo grau. Pode ser ainda que ele pergunte para você quando é que vai ser uma equação incompleta. Então, para ser uma equação incompleta, veja, ela pode ser incompleta para ser de segundo grau. Então, para que seja do segundo grau, ele está falando de A. Para ser incompleta é porque B ou C foram igual a zero, tá certo? Então, a equação incompleta é quando está faltando um dos elementos. Então, está faltando ou B ou C. Não pode faltar o A, porque ele não vai ser de segundo grau. Beleza? Então, eu vou fazer algumas questões para a gente reforçar essa ideia. Veja, questão 12. Diz que ax ao quadrado menos 4x menos 16 é igual a zero, cuja raiz é 4. Se a raiz é 4, onde tiver o x, eu vou colocar 4. Então, se está x ao quadrado, então fica 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, menos 16, que é igual a zero. Então, vai ficar 4 ao quadrado é 16, fica 16a. Menos 16, que é igual a zero. Então, 16a é igual, passa tudo para o outro lado, 16 mais 16. Então, 16a é igual a 32. A vale 2, certo? Então, a gente descobriu o valor de A. Se tornou uma equação do primeiro grau, em que A é como se fosse nossa variável x, y, z, tanto faz. Beleza? Quando a gente vai para a décima questão, essa décima questão vai tratar de condição de existência. Então, ele quer ó, o valor de K para que a equação seja do segundo grau. Então, vamos destacar os elementos. Quem tiver junto com A, ou quem tiver junto com x ao quadrado, é o valor de A. Então, tudo isso aqui ó, é o valor de A. Tá? 2 menos K. E o valor de B? Não é tudo isso daqui, né? Que está com x? Então, K menos 4. E o valor de C é quem está sozinho. Então, quem sobrou? K menos 2. Então, eu posso perguntar numa situação se eu quero que seja uma equação de segundo grau, é porque esse valor de A tem que ser diferente de zero. Aí olha a minha estratégia. Eu sei que A tem que ser diferente de zero. Então eu vou procurar ver quando é que ele foi igual a zero. Então, quando 2 menos K for igual a zero, aí veja, vou passar o 2 para lá, vai ficar menos K é igual a menos 2. O K não pode ficar negativo, K é igual a 2. Se o K vale 2, não ia zerar, não ia ter que o A seria igual a zero. Se a gente colocasse aqui 2 menos 2 não é zero. Então, eu vou dizer que se o K é igual a 2, foi quando ele foi igual a zero,
Qualquer situação que K seja diferente de 2 é porque o A é diferente de zero. Então, essa é a condição para ser uma equação de segundo grau. Se ele pergunta para ser uma equação incompleta, veja, para ser incompleta, então veja, já estou saindo da questão, tá? A questão era até aqui. O que eu vou continuar agora é para uma pergunta mais, que ele pode cobrar mais detalhadinha, mas não é muito misteriosa também não. Se eu sei que para ser incompleta o B foi igual a zero ou o C foi igual a zero, então veja, eu quero que o B seja igual a zero. Quem é B? B não é K menos 4? O K menos 4 é igual a zero. Passa para lá, K é igual a 4. Quando o K for 4, a equação é incompleta. A outra situação é quando C é igual a zero. Então eu sei que 6K menos 2 tem que ser igual a zero, porque é o valor de C, ó. Tá vendo? Então 6K vai ser igual a 2, K vai ser igual a 2 sobre 6, K vai ser igual a 1/3. Então é uma equação, é um valor de K para ser uma equação de segundo grau incompleta. Pode ser quando K for igual a 4 ou quando K foi 1/3. Beleza? Aí veja, a letra B diz a mesma coisa da outra questão, né? Então eu não vou me preocupar em focar tanto nela, porque seria o mesmo conceito da outra. Onde tiver x, você substitui. E aí, cuidado para fazer a distributiva aqui nas situações, tá bom? E aí se torna a equação de primeiro grau também. Veja, aí a gente cai na situação de interpretação. Na situação de interpretação, a gente tem preço e quantidade, não é? E a gente também tem área e perímetro. Veja, imagine que você tem um retângulo, né? Feito ele falou aí. Chamar aqui de x e aqui de y. Se eu somasse todos os lados, né? Então, 2x mais 2y, né? Y com y, x com x, não é o perímetro. Então, o perímetro ele diz que é igual a 20, ó. E aí, se eu fosse calcular a área dessa região é base vezes altura. Então, seria x vezes y, é igual a 21. Então, é uma questão de sistema. O que é que eu faço? Vou isolar esse cara aqui, ó. Veja, posso colocar o 2 em evidência, que aí fica x mais y aqui dentro, é igual a 20. Passa esse 2 está multiplicando, dividindo. 20 por 2 vai dar 10. Aí eu posso isolar qualquer um agora. Vou isolar o y. Então fica 10 menos x. E aí onde tiver o y, essa letrinha y, eu vou jogar que vale 10 menos x. Então, ó, né, x vezes o y. Só que quem é o y? X menos 10 é igual a 21. Passo a distributiva. Então, 10x menos x ao quadrado é igual a 21. Aí eu vou reorganizar. Menos x ao quadrado mais 10x não está igual a zero, né? Então esse 21 tem que ir para o outro lado. Então fica menos 21 igual a zero. E agora você vai destacar os elementos. Como está igual a zero, você pode destacar os elementos. Aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar menos 21. E agora é aplicar Bhaskara. Bhaskara, a gente vai resolver primeiro o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b vai ser 10 ao quadrado, 4 vezes menos 1, vezes menos 21. Vai ficar 100, menos com menos mais, com menos fica menos. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 81, ou vezes 21, 84. Então, delta vale 16. Se o delta vale 16, o próximo passo é jogar em x. E aí a gente vai lembrar que essa é a forma dele. Então, menos b, o b não é 10, vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz de delta, que vale 4, sobre 2 vezes menos 1. Então, quando fosse ver o valor positivo, vai ser mais 4 sobre menos 2. Então, vai ficar menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Quando ele fosse o negativo, menos 10, menos 4, menos 2. Vai ficar menos 14, menos 2, dá 7. Menos com menos dá mais. Então, os dois valores que a gente vai ter
é 7,3. Então, o x vale 7. Se você jogar aqui, ó, menos 3, não é isso? Então, a gente vai achar que os valores são 7,3. Questões que falam sobre quantidade é o preço vezes o total, né? Isso, ou preço vezes a quantidade é igual ao total. O que pode acontecer, pessoal? Veja, eu vou começar a chamar de x para ver se organiza melhor, mas você pode usar as letras sem problema nenhum. Deixa eu fazer primeiro com as letras. Então, esse P é como se fosse um x, né? Então, eu sei que o P vezes a quantidade, o preço vezes a quantidade é igual a 360. Isso aconteceria normalmente, só que eu não conheço esse preço nem essa quantidade. Mas esse preço que a gente tinha, ele aumentou em R$ 15 e a quantidade de pessoas diminuiu em 4. Isso tem que ser igual a 360. Se você fosse fazer com XY, x vezes y é igual a 360. Só que esse x aumentou em 15, que é o preço, e a quantidade de pessoas diminuiu em 4. E continua tendo que dar esse valor total. Aí a gente vai fazer, ó, aqui vezes aqui e aqui vezes aqui, tá bom? Então você pode também chamar de XY, vai dar a mesma coisa. Então P vezes Q, e aí menos 4P mais 15Q menos 60 é igual a 360. Aí veja, P vezes Q, né, se você multiplicar, né, o P vezes o Q, não tem que dar 360. Se ele está somando aqui, não ia passar subtraindo, então a gente pode cortar dos dois lados. Então menos 4 mais 15Q menos 60 é igual a zero. Então, o que é que vai ficar? Você vai pegar essa equação e vai isolar um dos elementos. Se eu quero achar a quantidade, eu vou isolar. Deixa eu botar aqui que o total é 360, né? Se eu quero achar a quantidade, eu vou isolar o preço. O preço vai ser o total pela quantidade. Só que essa total a gente sabe quanto vale, que é 360 sobre quê? Então vai ficar, onde tiver o P, você vai colocar ele. Então é 4 vezes 360 sobre quê? Mais 15, e aqui menos 60, que é igual a zero. Como o Q está embaixo, você multiplica toda a equação por Q. Quando está igual a zero, você pode fazer isso. Então o Q que está aqui embaixo, ele ia tirar. E aí você só multiplicava aqui em cima. Então, isso vai dar menos 1440. Quando eu multipliquei aqui, né, sumiu o Q. Quando eu multipliquei aqui, vai ficar 15 que é ao quadrado. E quando eu multipliquei aqui, ficou menos 60 aqui. Isso é igual a zero. Então vai ficar 15 que é ao quadrado, menos 60 aqui, menos 1440, que é igual a zero. Quando você tem uma equação assim, você pode simplificá-la para não ficar tão grande. Então, eu posso pensar no valor para simplificar todos ao mesmo tempo, todos os elementos ao mesmo tempo, seria o 15. Então, quando eu dividir toda a equação agora por 15, vai ficar q ao quadrado, menos 4q, menos 96, que é igual a zero. E aí você chegou na equação de segundo grau, né? A mesma coisa que você fizesse aqui, ó. Beleza? Então, ficaria xy, aí aqui vai ficar menos 4x, menos 15y, menos 60 é igual a 360, só que x vezes y eu já sei que é 360, você vai cortar. Aí você vai isolar o y para poder achar o x. Então, para eu isolei quem mesmo? Eu isolei o x, não foi? Cadê? Isolei o x. Foi. Isolei o x para achar o y. Aí onde tivesse o x eu colocava o y. É uma equação de segundo grau que envolve um pouquinho de sistema de equações. Beleza? Da mesma coisinha você vai desenvolver, vai chegar na mesma coisa. Então veja, aqui é como se fosse o x, né? O valor ao quadrado, o valor que está com x e o que está sozinho. Então o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale menos 96. E agora joga em delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então esse delta vai ser menos 4 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes menos 96. Quando eu multiplicasse por 4, menos com menos vai ficar mais, né? Então, 16 mais 384
Isso é igual a 400. Quando a gente for fazer o x vai ser menos b, então menos com menos vai ficar mais, não é isso? Quando a gente for se organizar aqui. Então, organizando o b com o menos que está aqui e o menos que ele já tem, aí ele vai ficar menos com menos, mais 4, não é isso? Mais ou menos a raiz de 400, que vai ser 20, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, vai ficar x', vai ser 4 mais 20 sobre 2, vai ser 24 sobre 2, que é 12. E o x', duas linhas, vai ser quando for menos. Cuidado para quando for menos, porque você não pode ter uma quantidade negativa, né? Então, essa quantidade que a gente vai ter que usar é o 12. Aí, cuidado. 12 foi o valor do começo. Quando a gente faz essas contas, a gente está descobrindo o valor do início. Então, eu achei que o x, que é esse valor de q, né? Então, se você quisesse colocar como se fosse o qzinho aqui, então o q foi igual a 12. Ele que é a galera que estava no começo ou que estava no final? Qual era a quantidade inicial? Então, a quantidade inicial realmente é 12. Mas se ele perguntasse dos que ficaram, né? A quantidade dos que ficaram. Eu esqueci de botar o menos aqui, ó. Peraí, que é menos 8. A quantidade dos que ficaram. Se a quantidade que eu tinha no começo era 12 e na situação saiu 4 pessoas, então ficaria 12 menos 4, que é 8. Então são 8 pessoas se fosse o final, mas como é a quantidade inicial, é 12. Beleza?